a partir do verso de número... Deixa eu ver aqui, irmãos. 46, ok? Quero lembrar também que no próximo domingo nós vamos começar a nossa campanha de missões mundiais, ok? Então vai ter abertura e todo mês de março nós vamos olhar um pouco para o mundo batista, como que os batistas estão trabalhando aí, evangelizando o mundo, chegando no coração das pessoas, tá? E aí já está aí para você ver, toda segunda-feira nós temos aqui a Segunda com Deus. Eu quero fazer até um pouquinho mais do que falar da Segunda com Deus. Todos os domingos nós temos aqui embaixo o nosso momento de oração. Infelizmente, nós temos encontrado um lugar vazio, né? A gente vai lá, chega, eu e minha esposa, nós nos debruçamos a orar, às vezes chega um irmão, às vezes não, mas eu quero desafiar você a estar lá com a gente, né, de joelhos dobrados, orando pelo momento do culto, orando pelas pessoas que entram aqui, orando pelas pessoas que às vezes têm dificuldade de estar aqui. Então é um momento, um espaço que a gente tem para esse momento de oração. Então, às vezes você chega cedo, dá um pulinho lá embaixo, você não precisa ficar 30 minutos lá, às vezes você passa lá, dá 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, o tempo que Deus colocar no seu coração. A gente só não pode deixar aquele lugar fechar em nome de Jesus, amém? Posso contar com você domingo que vem? Amém ou não? Glória, vai encher, hein, Mariana? Domingo que vem vai dar gente lá, hein? Então, Deus abençoe a sua vida. Então, vamos lá, gente. Nós vamos aí para Lucas, capítulo de número 6, a partir do verso de número 46. Eu quero hoje falar um pouquinho para família. Eu tenho dito a você que o tema, as palavras que nós vamos mais falar aqui nessa igreja no ano de 2024 é discipulado e família. Aliás, quero reforçar aqui a dinâmica que nós vamos começar a fazer às quintas-feiras, ok? Não imediatamente, que a gente está fechando o livro de Juízes, nós estamos no capítulo 18 de Juízes, que nós vamos fazer agora. A gente não conseguiu domingo passado, porque todos viram aí que teve um dilúvio aqui em Pouso Alegre, né? Eu nunca vi tanta água num só lugar, né? E foi tremendo. Até na igreja aqui entrou água. Então, poucas pessoas vieram, a gente não teve condições de prosseguir com a mensagem, mas aqueles irmãos que aqui conseguiram sair do carro, porque foi a dificuldade que a gente teve até de sair do carro para entrar aqui, né? A gente enxugou aqui alguma coisa, então a gente não consegue fechar Juízes nas poucas quintas-feiras, talvez daqui umas 2 ou 3 quintas-feiras. E aí nós vamos fazer uma dinâmica aqui às quintas-feiras. As pessoas que aqui vierem, nós não vamos ter uma mensagem estruturada, como a gente tem toda quinta-feira, nós vamos ter uma abertura, depois nós vamos nos dividir em pequenos grupos. Algumas pessoas já estão sendo contactadas para liderar esses pequenos grupos, e o nosso objetivo é mostrar a você que você pode fazer isso na sua casa, que você pode trabalhar essa visão ou dentro da sua casa, ou a gente começar a montar pequenos grupos fora da igreja para abençoar a vida das pessoas. Lucas capítulo 6, a partir do verso de número 46, diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se compara aquele que vem até a mim, ele ouve as minhas palavras, mas ele não pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, ele cavou bem fundo, e ele colocou lá os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a tormenta deu contra aquela casa, mas ela não conseguiu abalar aquela casa, porque ela estava muito bem construída. Mas aquele que construiu, que ouve as minhas palavras, melhor dizendo, e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a tormenta deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor esse privilégio de estar aqui, ó Deus, num lugar como esse, nesta noite. Livre para adoração, livre para a exposição da Tua palavra. Nós podemos abrir a Bíblia, ó Deus, com toda a liberdade e falar, ó Deus, as verdades espirituais
que nela nós encontramos. Verdades que são libertadoras, verdades que são transformadoras, reconciliadoras, que podem, ó Deus, estruturar famílias, pessoas, sociedades, e nós podemos falar dela aqui abertamente. Nós louvamos ao Senhor por isso. E pedimos, ó Deus, em nome do poderoso Jesus, que a Tua palavra penetre no coração das pessoas aqui nesta noite e lá faça uma morada eterna para a glória do Teu nome. Em nome do poderoso Jesus é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Queridos, hoje eu quero, como eu já disse, pregar para famílias. De tudo o que eu vou falar aqui nessa noite, seria muito interessante que você estivesse sempre pensando na sua casa, pensando nos seus familiares, tanto aqueles familiares daquele ciclo menor, que é a sua família nuclear, mas também aqueles que às vezes não moram lá na sua casa, mas você tem esse desejo positivo pela vida deles no seu coração. Essa semana eu falei com a minha mãe por chamada de vídeo. Normalmente eu faço isso às segundas-feiras. A minha mãe já sabe que, no normal, infelizmente, nos últimos meses, até as minhas segundas-feiras têm sido muito comprometidas e eu não tenho tido condições de ter esse tempo com a minha mãe, mas essa última segunda-feira eu consegui falar com ela. Então já é marcado, mais ou menos, no nosso calendário, que eu faço chamadas de vídeo para minha mãe. E aí nós falávamos nessa chamada de vídeo, uma chamada que durou mais de 1 hora. O almoço atrasou, porque normalmente quando eu estou em casa na segunda de manhã, sou eu... Nossa, essa tosse tinha me deixado, resolveu aparecer. Sou eu que faço o almoço lá de casa, então deu uma atrasada. A Marina chegou com a Paula vindo do escritório, né, e o Davi vindo do Instituto Federal, então acaba atrasando ali o almoço. Mas foram mais de 1 hora que nós falávamos sobre assuntos triviais e falávamos sobre coisas importantes da vida. E dentre os assuntos importantes que nós falamos das pessoas que precisam do Evangelho na nossa casa. Nós pensamos na nossa família, nos meus irmãos, nos meus parentes, nas minhas sobrinhas. E nós falávamos como o Evangelho precisa chegar na vida e na casa dessas pessoas. E eu falei com a minha mãe da minha preocupação enquanto pastor pelas famílias da igreja que eu pastoreio, de vocês. Nós conversamos sobre vocês. Eu falei para minha mãe como eu me preocupo com as famílias. E eu dividia com ela justamente, falei, mãe, a temática, aquilo que Deus colocou no meu coração para o ano de 2024, na primeira Igreja Batista de Pouso Alegre, foi falar de discipulado e de família. Eu me preocupo o quanto o mundo tem levado os filhos dos pais, que na minha visão são bons crentes, são pessoas legais, mas que, infelizmente, estão vendo os seus filhos se desviando do Evangelho. E nós conversávamos sobre isso, eu mostrava para ela a minha preocupação nesse sentido. Eu me preocupo com famílias que, a despeito de parecerem bem funcionais aos domingos, na prática, elas não são famílias tão funcionais assim. No dia a dia, elas não vivem a alegria do Senhor nos seus relacionamentos familiares, bem diferente daquilo que a gente vê muitas vezes aos domingos. Eu me preocupo com aquela esposa que, por não encontrar mais satisfação no seu casamento, ela sonha com uma vida diferente daquilo que ela tem. Então, ela passa uma boa parte do seu dia, da sua semana, vagueando em devaneios fora do seu ambiente familiar, fora do convívio com seu marido. Eu me preocupo com aquele marido que ele também não encontra mais satisfação com a sua esposa e ele vai buscar prazer, infelizmente, na pornografia ou em alguns encontros às escondidas ou em flertes na internet. Mas nós estamos todos aqui, todos os domingos, e todos reunidos em nome do Senhor. Mas essa preocupação está lá no coração e na mente do pastor. E aí, no final da nossa conversa, de mais de 1 hora, eu agradeci a minha mãe pelo legado espiritual que ela passou para a minha vida e que eu tenho passado para os meus filhos e para a próxima geração.
Então, nós nos lembramos nessa conversa dos momentos em que ela começou a abrir a Bíblia na nossa casa, na nossa família, e ela começou a me discipular, o pior dos filhos. A ovelha... Qual cor que eu vou dar, irmãos? Que agora está complicado, tá ou não está, irmão? Marrom. Eu sou daltônico, então está tudo de boa. Boa. O pior dos filhos. A ovelha perdida. Aquele cuja a ideia era vai dar as maiores decepções à sua mãe. Aquele que não tinha projeção, mas ali ela resolveu, vou abrir a Bíblia para esse cara. E começou aquele discipulado, e nós conversávamos sobre isso, e eu agradecia a ela esse momento. E, inclusive, na minha casa tinha um sofá, e aquele sofá ficou conhecido como o sofá onde eu apanhava toda segunda-feira, mas não era de chinelo, não era de cinto, eram as surras de Bíblia. Né? E minha mãe me discipulava toda segunda-feira que eu visitava ela, e eu agradecia a ela por isso nessa conversa. Não é? Eu disse a ela que aqueles momentos foram decisivos para o meu encontro com Jesus. E eu disse a ela que eu trabalharia para que esse legado que ela passou para mim se estendesse aos meus filhos e aos filhos dos meus filhos e assim por diante. Eu disse isso para ela: mãe, eu vou trabalhar para que esse legado que a senhora me passou, eu passe para os meus filhos e os meus filhos passem para os filhos dele e isso se estenda por geração a geração na nossa família. E eu me comprometi a ajudar a minha mãe em oração pelos meus irmãos e pelos que na nossa casa ainda precisam do Senhor Jesus. E nós terminamos assim, então, em oração, numa chamada de vídeo. Nós terminamos em oração, agradecendo ao Senhor pelo Evangelho de Jesus Cristo, por esse Evangelho ter chegado na nossa casa e na nossa família. Assim encerrou-se mais de 1 hora de chamada de vídeo na última segunda-feira entre eu e a minha mãe. E ela me prometeu que vai vir, viu, irmãos? Assim que você mudar para a sua casa, minha mãe tem um problema no joelho, ela tem muita dificuldade, eu disse para ela, eu vou te apanhar aí, e vou te trazer aqui, depois eu te levo de volta, mas a senhora precisa vir aqui, que tem muito tempo que a senhora não vem em Pouso Alegre. Não é? É possível que o Evangelho já tenha chegado na sua casa, mas você não viu grandes mudanças. Ele chegou lá. Mas quando você olha para o seu filho, para o seu marido, para a sua mulher, para os seus familiares, você não consegue ver a beleza do Evangelho na sua casa. Você vem à igreja dominicalmente, mas a sua família não muda. E às vezes, pelo contrário, você vê até uma significativa piora. E às vezes você não vê sentido nisso tudo. E talvez as palavras de Asaf no Salmo 73, no verso de número 13, já tenha passado na sua cabeça. Certamente, disse ele, me foi inútil manter puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Você não vê sentido nisso. E é aqui que entra esse nosso texto que nós acabamos de ler. Quando Jesus abre essa conversa, ele abre com uma fala que se constitui um divisor de águas. É aqui que homens e meninos se separam. É nessa fala inicial de Jesus que discípulos e religiosos se separam. É aqui, nesse início da fala de Jesus, que está ou que reside a vitória da sua casa. A vitória do crente na sua luta familiar, ela está aqui, nessas primeiras palavras de Jesus. Jesus faz uma pergunta retórica, mas profundamente reflexiva. Uma pergunta penetrante, uma pergunta que nós deveríamos parar para ouvi-la centenas, dezenas de vezes sobre o nosso dia. Uma pergunta que, quando nós abrimos nela, nós deveríamos pensar, Jesus está falando hoje comigo, no meu coração. E ele diz aí então no verso 46, por que que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo? Que pergunta penetrante, que pergunta profunda.
E essa repetição do Senhor, Senhor, ela é proposital, ela vem como uma faca que penetra no coração, e aquele sujeito fica rodando, rodando e rodando, e ele diz: Senhor, Senhor, por que você me chama de Senhor, Senhor? Essa repetição de Senhor, Senhor, ela aparece em outros lugares da Escritura, como por exemplo na parábola das 10 virgens. Você lembra dessa parábola, quem conhece? É aquela parábola em que 10 moças estão se preparando para um casamento, e aí tem um costume antigo de esperar o noivo que vem lá no decorrer da noite, então elas levam lamparinas, essas lamparinas são alimentadas por azeite ou por um determinado óleo, então 5 delas vão preparadas com óleo reserva, porque o noivo pode atrasar, ele chega na calada da noite, e 5 delas estão despreparadas, e quando o tempo vai passando e o noivo não vem, aquela lamparina vai se apagando e ela pensa: nós precisamos ir comprar óleo reserva. E elas saem para comprar. E é justamente nessa saída para comprar o óleo reserva que o noivo vem. E aquelas 5 que estavam preparadas entram para a festa de casamento, junto com aquele cortejo nupcial, e aí depois as outras vêm. E quando elas chegam, os portões da festa estão fechados. E elas lá fora reivindicam e usam justamente essas palavras: Senhor, 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 Senhor. E essas palavras são penetrantes, porque Senhor, Senhor, nas Escrituras Sagradas, essa conjunção, essa repetição é um apelo à intimidade. Senhor, Senhor, é um apelo ao vínculo. Senhor, Senhor, é um apelo à amizade com aquela pessoa. Senhor, Senhor, é um apelo à comunhão com aquela pessoa. Então Jesus está dizendo para aquelas pessoas que estão ouvindo ele: por que você diz para mim que tem tanta intimidade comigo? Por que você abre a sua boca o tempo todo para dizer que você me aceitou como seu Salvador? Por que você diz o tempo todo que você é meu amigo? Por que você reivindica que é meu servo, que é meu discípulo? Mas você não faz aquilo que eu digo para você fazer. Entende o peso dessa palavra que Jesus está trazendo? Por que você reivindica tanta intimidade comigo, mas na hora de você fazer aquilo que eu falo para você fazer, você não faz? Por isso que ela é uma pergunta muito penetrante. Por isso que ela é uma palavra que pode ser um divisor de águas, quando você entende o peso disso. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, na hora de você fazer o que eu mando, o que eu digo, você toma suas decisões conforme a sua vontade. Quem dirige a sua vida é você. Você é o senhor da sua casa. Você é a senhora da sua casa. É você que toma as decisões. É você que diz como os seus recursos serão empregados. É você que manda. Você criou um altar para mim na sua casa, mas eu não passo de um ídolo para você. Eu sou apenas um instrumento para que as coisas deem certo na sua vida. Nada mais do que isso. Então você reivindica, isso é interessante, porque essa dupla de Senhor, Senhor, ela aparece numa outra palavra, num outro cenário, um cenário onde Jesus está falando do fim dos tempos. Ele diz assim: muita gente nesse dia virá até a mim e vai dizer: Senhor, Senhor, eu fiz isso, isso, isso em teu nome. Jesus vai dizer: mas eu nunca conheci você. Você reivindica intimidade comigo, mas eu não sei quem você é. Você diz que me conhece, você diz que é meu amigo, mas eu não sei quem você é. Então, escuta a triste notícia, não é? Que eu tenho para você. Presta atenção no que eu vou falar. Você não vai ouvir muito isso por aí. Você nunca vai encontrar paz na sua casa, vindo à igreja aos domingos e vivendo divorciado de Jesus o restante dos dias. Entende isso? Você que é minha ovelha, que está debaixo do meu pastoreio,
Presta atenção nisso. Você nunca vai encontrar paz na sua casa, vindo à igreja aos domingos e vivendo o restante do dia, dos outros dias, divorciado de Jesus. Olha o que Deus disse por boca de Moisés ao seu povo lá no deserto, em Deuteronômio capítulo 5, verso 29. Olha o que Deus disse ao seu povo. Quem me dera que esse povo tivesse sempre no coração essa disposição de me temer. E para obedecer a todos os mandamentos. Se fosse desse jeito, tudo ia ser bom com eles. E com mais quem? A sua descendência por quanto tempo? 1 mês? 2 meses? Para sempre. Sabe o que ele está dizendo? Quem dera que esse povo me obedecesse. Esse povo que me chama Senhor, Senhor. Não só eles viveriam bem, mas toda a sua descendência, os seus filhos, o filho dos seus filhos, o filho dos filhos dos seus filhos, o filho do filho do filho do filho dos seus filhos, e uma linhagem santa, sagrada, consagrada ao Senhor, sairia da casa dele. É isso que ele está dizendo para nós, aqui nesse texto, não é? Deus disse a Josué o seguinte, no capítulo 1, verso 8 do livro de Josué: não deixe de falar as palavras do livro dessa lei, de meditar nelas dia e noite, para que cumpra fielmente tudo que nele está escrito, porque só assim os seus caminhos vão prosperar e você vai ser bem-sucedido. Tiago, no capítulo 1, verso 22, ele é mais cirúrgico ainda quando ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque quando você faz isso, você está vivendo a fantasia do engano. Tiago vai dizer isso lá no Novo Testamento, no capítulo 1, verso 22 de Tiago. Não sejam só ouvintes. Não vai à igreja só domingo ouvir, mas durante a semana, lá na sua casa, lá com seus parentes, lá na mesa do seu almoço, do seu jantar, nas suas decisões familiares, você está divorciado das verdades de Jesus que você ouve durante os outros dias. É como se Tiago estivesse dizendo que você está vivendo uma fantasia. Você está enganando a você mesmo. Então, levar um evangelho para casa só de palavras e não de vida e em obediência a Cristo é uma fantasia. E se nós queremos ver o mover de Deus na nossa casa, na nossa família, nós precisamos ouvir o que Jesus está dizendo. E Jesus está dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando? E para ficar bem claro o que Jesus está dizendo, Jesus quer ser entendido, ele vai fazer uma comparação. Ele vai usar um exemplo conhecido por todos eles. Por que ele faz isso? Porque Jesus quer ser entendido. Ele quer que as pessoas saibam o que ele está dizendo. Porque Jesus sabe que eles entendendo isso, a vida deles seria diferente. E Jesus também sabe que nós leríamos isso e que se essas palavras fossem bem compreendidas por nós, isso seria um divisor de água em nossas vidas. Então ele vai dizer no verso 47, eu vou mostrar para vocês a quem se compara aquele que vem até mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha, e quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque ela estava muito bem construída. Eu quero caminhar com você de forma simples na edificação desse homem. Como é que esse homem constrói a casa dele? Como é que ele constrói uma casa que é capaz de resistir a catástrofes? Você deve ter visto aí nos jornais, nos noticiários, quantas famílias tiveram a sua casa derrubada por essas últimas chuvas que tiveram, não só aqui no Sudeste, mas em outras regiões do nosso país. Quantas casas foram levadas pelas águas? Quantas pessoas tiveram as suas vidas abaladas pela inundação? Teve gente que perdeu realmente o seu imóvel. Não foram só coisas. Porque quando você perde coisas, pela graça de Deus, a gente consegue reconstruir isso. Mas quando perde vida, você deve ter visto a triste notícia, foi lá no Rio de Janeiro, que teve um deslizamento no morro, uma menininha de 2 anos de idade, uma jovem, se não me engano, de 24 anos, morreram soterradas. E me deu dó no coração quando o pessoal lá estava falando, não, nós ouvimos o barulho,
E a gente veio aqui para tentar ajudar, mas infelizmente, olha só, nós estávamos cavando ali, e o cara usou essa palavra, e o bichinho estava ali, ó. Que dor que isso dá no coração. Levou tudo. Então eu quero aprender com esse homem, como é que foi isso? E a primeira coisa que o texto fala é que ele cavou bem fundo. Quando eu comprei o lote que hoje está lá, minha casa construída, eu fiz uma análise de solo. Eu contratei uma empresa que foi lá e perfurou. Até porque o meu terreno ele é assim, né? Então precisava fazer uma análise do solo. Porque eu não queria viver o desprazer de ver a minha casa cair. Eu queria que ela estivesse bem firme, né? Esse homem teve a mesma preocupação. Ele se preocupou com a estrutura da sua casa. Ele não foi negligente. Ele não deixou a vida levar, eu vou construir ali, vai dar tudo certo, eu vou colocar, Deus ajuda. Você já viu que tem umas construções na internet que você vê que ali é lei da gravidade. É uns troços esquisitos que você vê, como é que aquilo não caiu, não é? Mas esse homem não, ele tem uma preocupação, ele queria algo sólido, que desse segurança à sua família. Assim é a construção espiritual da nossa casa. Nós precisamos cavar fundo. Nós não podemos ficar na superficialidade da religião de domingo. A gente tem que ir mais profundo. Se a gente quer uma casa sólida, nós queremos ir mais profundo. E eu, na qualidade de discipulador da minha família, eu preciso mergulhar mais fundo ainda. Eu preciso me aproximar do Senhor como Pai. Eu preciso conhecer o caráter de Deus, eu preciso conhecer os atributos de Deus, eu preciso conhecer os mandamentos de Deus. Eu sou uma pessoa fundamental na minha casa. Eu sou aquela pessoa que vai levar o ensino para a minha família. Eu vou discipular a minha casa. Então eu preciso cavar muito fundo, porque se a minha casa cair, eu não posso culpabilizar a minha mulher porque a casa caiu. Eu não posso olhar para os meus filhos e dizer, olha, a casa caiu por sua culpa. Eu preciso cavar fundo. Eu preciso entender o plano de Deus primeiro para as famílias. Qual é o plano de Deus geral para as famílias? E eu preciso entender o plano de Deus para a minha família. Então eu preciso ir nas Escrituras todos os dias, cavar fundo e encontrar tesouros escondidos, águas cristalinas e alimento puro para dar na minha casa. Eu preciso pegar na mão dos meus familiares e levá-los aos esconderijos secretos do Senhor. Eu preciso apresentar eles a Jesus e um Jesus por trás das letras. Um Jesus que está para além dos quadros, um Jesus que está para além das religiões. Eu preciso apresentar para eles um Jesus pessoa, que eles precisam ter intimidade, que eles precisam ter relacionamento. Então eu não posso ficar na beira das ondas brincando quando você vai na praia, sabe? Que a gente fica lá nas ondinhas, agora vem aquela ali, vamos pular. Não, eu preciso que eles mergulhem no oceano de Deus, eu preciso que eles entrem no universo de Deus. Para isso, a gente precisa cavar fundo, todos os dias. Eu vou dizer uma coisa para você, pai, mãe, isso é cansativo, isso é custoso, isso é penoso, isso fica mais, às vezes, mais bacana, mais leve de se fazer quando o casal se une para fazer, né? Você tem tanto o homem quanto a mulher. Quando um só pega no negócio é pesado, mas quando o casal ele entende a visão de Deus para a família, para os filhos, ele pega junto, é melhor um pouco, mas não deixa de ser cansativo, não deixa de ser algo custoso, penoso, mas presta atenção, o que está em jogo não é a profissão do seu filho. O que está em jogo não é nem a saúde física do seu filho. Nós estamos falando de coisas eternas. O que está em jogo é a alma do seu filho. O que está em jogo é a alma do seu marido, é a alma da sua esposa, é o coração da realidade espiritual da família. É isso que está em jogo. Nós não estamos trabalhando para simplesmente moldar sujeitos para o mundo. Que sejam gente boa, que paguem suas contas em dia. Essas coisas são consequências de algo maior.
Nós estamos falando da eternidade. O futuro eterno da minha casa está em jogo. Então eu preciso cavar todos os dias. Não é sobre uma construção física, é sobre uma construção espiritual. Então esse homem, ele começa cavando fundo. Jesus está querendo dizer para a gente: cave fundo, mergulhe nas Escrituras, aprenda a conhecer Deus, apresenta Deus para sua família, o Deus da Bíblia. Depois diz que ele colocou os alicerces na rocha. Então esse homem encontrou lá no fundo das suas escavações, ele encontrou um lugar seguro. Ele não encontrou na superficialidade. Ele não viu só na superfície e falou: olha, isso aqui parece seguro. Eu vou lá naquela igreja, o pastor deu uma palavra lá que falou no meu coração, parece seguro, é ali que eu vou construir minha vida espiritual. Não, ele foi mais fundo. Ele foi nas Escrituras, ele cavou fundo e ele conseguiu um lugar seguro. Ele encontrou Jesus, ele encontrou a rocha, um lugar inabalável. Então ele pensou: depois de tanto cavar, agora eu sei onde eu vou construir a minha casa. Ele sabe que virão dias tempestuosos, ele sabe que não serão apenas dias ensolarados, dias felizes, domingos alegres dentro de casa. Ele sabe que ele vai enfrentar situações difíceis. Ele sabe que aquele filhinho bacana dele, lindo, que canta na igreja, que toca bateria, ele sabe que um dia ele vai sair da infância e vai entrar na adolescência, e esses dias serão tempestuosos. Ele sabe que momentos difíceis podem aparecer na sua casa. Então ele cava, encontra esse lugar seguro e diz: é aqui que eu vou erguer a minha casa. Isso me faz lembrar do Salmo de número 46, gente. Que salmo maravilhoso. Vamos ler ele comigo? Olha só o Salmo 46. Esse Salmo 46, o versículo 10 desse salmo, ele é emblemático para a minha família, porque eu me lembro até hoje, como se fosse hoje, um dia, não sei se nós estávamos noivos ou já tínhamos casado, eu andando pelas ruas de Niterói na hora do meu almoço, e eu passei num lugar, na rua Barão do Amazonas, esquina com a rua principal lá, que me faltou o nome agora, da rua principal lá da Avenida de Niterói, tinha até um banco, e tinha um homem sentado na calçada, esculpindo madeira. E eu estava iniciando a construção da minha casa. E ali eu falei para aquele homem: eu quero uma placa. E essa placa era o verso 10 desse salmo que a gente vai chegar lá. Ok? E até hoje essa placa nos acompanha. Até hoje. Então, se você for me visitar na minha casa nova, em algum lugar, essa placa vai estar lá. Mas olha o verso. Olha o capítulo, o que diz aí a partir do verso 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é auxílio sempre presente na adversidade, nos dias tempestuosos, né? Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que as águas rujam e se agitem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em nosso auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus, diz o Senhor. Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém, irmãos? Essa é a rocha. Esse é o lugar para a gente construir a nossa casa. Jesus é a pedra fundamental onde nossas famílias precisam estar firmadas.
E o concreto que nos firma na rocha é a palavra de Deus. A obediência a ela é a liga do concreto. Então preste atenção. Não se permita viver um cristianismo de meia tigela. Isso não dá certo. Você está escutando o que eu estou te dizendo? Não se permita viver um cristianismo de meia tigela. Isso não dá certo. Satanás está levando os filhos da gente, os netos da gente, e por aí vai. São casais, famílias disfuncionais que não vivem a alegria do Senhor. E o texto está lá dizendo, por que você me chama Senhor, Senhor? Você não faz o que eu mando você fazer. A chave está aqui. A obediência à palavra de Deus é a liga que dá esse concreto nessa base que é Jesus Cristo. Então não se permita viver um cristianismo de meia tigela, isso não funciona. E o livro de Juízes, que nós estamos estudando aqui nas quintas-feiras, é uma mostra clara do desastre de conhecer a Deus, mas viver às margens do senhorio de Deus. O outro homem dessa parábola, que a gente não vai nem falar muito nele, que ele está todo errado, é o exemplo de pessoas que vivem a superficialidade da fé. Elas conhecem o Evangelho, elas têm muita fé na fé, o coração está cheio de fé, mas não é em Deus, é na fé. Mas não conhecem a Jesus, o autor e consumador da fé. Não têm trabalho de cavar, não firmam sua casa na rocha. E a pergunta é, por que é assim? O que leva uma pessoa a entrar numa igreja, ouvir tanto do Evangelho, batizar, mas não firmar a fé sobre a rocha que é Jesus, não obedecer a palavra de Deus como um todo? Por que as pessoas fazem isso? Não é? Essa é a pergunta. E talvez porque não acreditem que haverão dias de tormenta. Acha que estão seguros. Não é assim? Quando você vê um jovem de 17, 18 anos passando com uma moto, empinando e fazendo... Por que esse cara faz isso? Você pode apresentar várias fotos dele todo quebrado, você pode levar ele no hospital, tem uma pessoa morrendo que fez aquilo. O cara vai ficar impactado uma semana, na outra ele volta a fazer. Sabe por que ele faz isso? Porque ele tem certeza que aquilo não vai acontecer com ele. Porque se ele soubesse que aquilo pudesse acontecer com ele, ele não entrava. Parece que tem gente que se acha tão seguro, que acha que a catástrofe, a tempestade não vai bater na sua porta. Não acredita que isso é possível. Se sente tão seguro que acha que essa fé positivista na própria fé é a segurança da sua vida. Porque eu acredito, não vai acontecer. Hoje eu ensinava aqui na minha classe, nós estamos falando sobre o homem, né, a doutrina do homem. Eu estava falando na minha classe, né, sobre pecado, a queda do homem, aquela coisa toda, e eu dizia para ele, gente, você é salvo em Jesus Cristo, os males judiciais do pecado pode não ter mais a ver com você. Você não está mais debaixo da ira de Deus. Você morreu, você está salvo. Agora, os efeitos do pecado nesse mundo, a Bíblia já mostra para a gente que eles ainda estão aqui. E não importa se você é crente, se é salvo, se você não é, você está debaixo do mundo que está sob efeito do pecado. Então, crente morre, crente tem diagnóstico de câncer, crente bate, cai do avião, crente bate carro, ônibus de missionário bate, tem gente, missionário que morre lá dentro. Nós estamos ainda debaixo desse efeito maléfico do pecado. Então nós temos sim que olhar essas coisas e firmar a nossa vida nessa rocha que é Jesus. Nós devemos nos lembrar que Jesus falou essas palavras a um povo que se sentia seguro espiritualmente. Em Romanos, Paulo, ele tentou desconstruir essa segurança espiritual que havia no coração dessas pessoas. Essas pessoas não admitiam a possibilidade de condenação. Eles não admitiam isso na vida deles. Por quê? Primeiro, eram filhos de Abraão. Então havia uma segurança na genealogia. Segundo, eram herdeiros da promessa de Deus. Terceiro, tinham no corpo a marca da circuncisão. Quarto, era o povo da aliança. Uma pessoa nessa condição, ela jamais vai pensar que uma tormenta virá sobre a sua casa. E é interessante isso, porque lá em Juízes, a gente vai ver isso na próxima quinta-feira agora, menciona uma tribo chamada tribo de Dan.
um dos filhos de Jacó. E essa tribo de Dan inteira não consta nas 12 que é apresentada no livro de Apocalipse como aqueles que estarão com o Cordeiro. Mas é povo de Deus, é filho de Abraão. Então toma cuidado com essa segurança que às vezes não é real. Então a pessoa não acredita que pode vir o dia de tormenta, então não cava, não procura a rocha. Paulo disse a esse povo: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Está lá em Romanos capítulo 6, verso 23. Parece que tem gente que vem à igreja e que se sente tão seguro que nem acredita no inferno. Não passa pela sua cabeça a ideia de um inferno. Tem gente que leva a vida espiritual de boa e acha que tudo está bem. Seus filhos estão bem na escola, suas contas estão pagas, seus pecados estão escondidos e está tudo de boa. Não está. Dizem, eu nunca contei isso, que Jesus falou mais de inferno do que de céu. Às vezes eu abro a Bíblia aqui no gabinete e penso assim: quero falar uma palavra suave para a igreja. Aí eu penso logo em Jesus, o amor. Tem ninguém melhor. Vou lá em Jesus. Eu começo a abrir nas palavras de Jesus. Eu vejo Jesus sentando pau em todo mundo e falando de inferno e de condenação. Eu falei: não vai dar. Aí passo para o apóstolo Paulo. Eu vou em Paulo. E chego em Paulo, a mesma coisa. Aí sabe onde que eu corro, irmão? Para o Evangelho de João. Eu corro para o Evangelho de João. Eu vou lá no Evangelho de João e falo: lá vai ser mais suave. Mas é difícil, porque o que mais a Bíblia nos apresenta são exortações. São palavras que nos levem a pensar que as tormentas e as tempestades podem vir, sim, sobre a vida da gente. Então, não negligencie a sua família. Pregue a palavra, seja em tempo, seja em fora de tempo. Exorte, aconselhe, evangelize, discipule, cave fundo e estruture a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Amém? Vamos concluir isso? Deixa eu dar algumas orientações para você a nível de conclusão. Primeiro, quebre, ok? Em nome de Jesus, essa rotina religiosa superficial. Eu vou à igreja no domingo, está tudo certo. Um dia eu batizei, está tudo certo. Cave fundo, busque a Deus como você nunca fez. Ore, estude a Bíblia, busque o conhecimento de Deus. As escrituras estão aí. E, gente, alguém falou isso aqui, não sei se foi o Washington na pregação dele, se foi o Helder, que nós somos a geração mais indesculpável nesse sentido. Né? Nós temos Bíblia a rodo. Você deve ter aí no seu celular, sei lá quantas versões das escrituras sagradas. Você nunca vai poder dizer para Deus: eu não sabia disso. Ok? Segundo, decida, toma uma decisão. Primeira, quebra a rotina. Toma uma decisão, a decisão de estruturar a sua família em Jesus. Então, traga a sua família para Jesus, apresente eles Jesus, a nossa rocha. Converse sobre Jesus em casa. Se você cava, ok? Você vai saber quem Jesus é. Você vai conhecer os atributos de Deus. Você vai saber que Jesus, a despeito de ter passado por esse mundo e ter sido humilhado, e aquela coisa toda da morte, você sabe que ele vai voltar exaltado, glorificado. Fala isso, conversa sobre isso com os seus filhos. Então, primeiro, quebre, depois decida. E terceiro, obedeça. Obedeça ao que Jesus ensina nas Escrituras. Ok? Vira essa página da sua vida. Chega de ser o seu próprio Deus. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Tome decisões que influenciem a eternidade da sua família. É isso que a gente tem que olhar. A eternidade. Presta atenção para a gente fechar. Nós não estamos preparando o filho para a vida. Nós estamos preparando eles para a morte. Entende isso? Tem gente que está preocupado em como que eles vão viver bem nesse mundo. Estão esquecendo do dia que eles fecharem os olhos, como será a sua eternidade. Amém? Então construa sua casa sobre a rocha que é Jesus. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao nosso Deus.
Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que correm, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, nós glorificamos ao Senhor porque a Tua palavra, ela é segurança para nós. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor aplique essa palavra, Pai, no coração desses que aqui estão. Aparentemente uma palavra dura, ó Deus, mas libertadora, salvadora. Então, ó Deus, abre as mentes e os corações para nosso trabalho, para nossa responsabilidade de ensinarmos verdades espirituais profundas na nossa casa, na nossa família. Abençoe a nossa noite, abençoe a nossa semana. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus para ela, que Deus abençoe sua vida.